paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, que o Senhor te abençoe maravilhosamente. Tenha um dia de paz e de alegria. E ouvindo a pregação da palavra, sinta alegria, renovação e a presença do Senhor. E a palavra que eu tenho para hoje encontra-se na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. E eu quero ler o versículo 2, versículo 1 e 2. E diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Graças a Deus. Eu quero fazer um pedido. Se inscreva no canal. Deixe o seu like. E se quer aprender mais um pouquinho da palavra, abaixo no link você vai encontrar todas as informações necessárias para se inscrever na FAEST Academia. Meus irmãos, pelo que entendemos, Paulo escreveu essa palavra aos Coríntios quando estava na cidade de Éfeso. Mas eu quero focalizar uma coisa. Ele diz assim: E eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria. Estranho, né? Paulo, por que Paulo fala isto? Paulo tinha estado em Atenas. Atenas era considerada a capital da filosofia. Enquanto ele esperava alguns companheiros, ele aproveitou na praça, porque naquele tempo em Atenas, e tinha muita gente que ficava em determinadas praças querendo saber isso, saber aquilo, notícias. Naquele tempo não tinha televisão de outras pessoas. E ele começou a disputar com pessoas, falando de Jesus. Mas é interessante que Paulo, estando nessa cidade, ele também passou por uma rua que tinha muitos altares. A pregação hoje não é sobre esses muitos altares, mas ele viu um altar que estava assim meio atrapalhado, né? Sem tratamento, ao Deus desconhecido. E mediante isso, eles levaram Paulo para o Areópago. Areópago era o local onde se reunia, digamos assim, os líderes, a liderança da academia de letra, da cultura. E Paulo falou de Jesus com sabedoria para aqueles sábios. Então agora ele chega em Coríntios. Ele fala: Ô Coríntios, eu fui com vocês, não fui com sublimidade de palavras. Você sabe que eu vim de Atenas. Você sabe que eu estive pregando no Areópago. Você sabe que algumas pessoas daqueles chamados filósofos, daqueles atenienses que faziam parte da Flina Flor da Cultura, alguns se converteram. E dentro da sabedoria que Deus me deu, eu preguei para eles e se converteram. Mas eu, quando fui para vocês, ó Coríntios, eu não fui com sublimidade de palavras, eu não fui anunciando sabedoria, se bem que eu tenho sabedoria que Deus me deu, mas eu quis apresentar a vocês palavra de poder. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Olha, eu não fui aí para Corinto para querer falar de filosofia, me vangloriar que eu preguei no Areópago. Não é nada disso. Eu fui ter convosco para falar o testemunho de Deus. Coisa importante, né? Então ele não foi com palavra de sabedoria. Paulo podia falar a palavra? Podia, era um homem culto. A gente vê nos livros, nas coisas, esse homem era conhecido na sua época como um homem sábio, mas ele foi simples. Oh, Coríntios, eu fui para vocês pregar a palavra, eu fui pregar Jesus, e este
crucificado, é o que ele diz aqui no versículo, porque nada me propus saber entre vós, eu não fui procurar filósofo entre vocês, filosofia, não, eu não fui pregar nada senão a Jesus Cristo e este crucificado. O Jesus que eu preguei é o Jesus crucificado, é o Jesus que tem todo o poder, que opera maravilha, e vocês creste. Isso é importante, meus irmãos, minhas irmãs. Nós temos homens sábios, nós também, é bom. Homens são bons pregadores, é uma benção, mas normalmente o cerne da sua mensagem é baseado em quê? Não na filosofia, não na sua sabedoria, mas em Cristo, que liberta, que salva, que batiza com o Espírito Santo, que cura. E aí tem pessoas que ficam arrepiadas quando diz que Jesus ainda cura, porque não aceitam mais, vocês são crentes. E tem pessoas que ficam mais arrepiadas ainda quando diz que Jesus está batizando com o Espírito Santo, porque ele está batizando mesmo, nós somos batizados com o Espírito Santo, e eles não querem, porque são chamados sensacionistas. Não, foi só para aquela época. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Ele batizava naquele dia, batiza hoje, ele curava, cura hoje. Ele fazia promessa, fazia. Só uma coisa é diferente. Naquele dia, você podia tocar, e ele até, em certa ocasião, quem me tocou? Ele estava no meio de uma multidão. Chegou uma mulher e tocou nele, porque ela estava cheia de fé. Se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. E agora? Você está doente? Pode ser curado. Pela fé. Isso é importante. Chegue na presença de Jesus. Pela fé. Toque nas vestes. Se você tem fé para isso, é na necessidade que surge essa necessidade de fé. Se você tem essa fé, clame para Jesus, chegue a Ele e peça. E você vai ver que Ele é o mesmo, que Ele responde, que Jesus continua salvando, batizando, curando. Isso é importante. E se você, meu irmão, minha irmã, que está me vendo e ouvindo agora, está cheio desta fé, ore por mim também, para que eu tenha entusiasmo e possa sempre levar uma mensagem inspirada de alegria, para encher vossos corações de alegria. Isso é importante. Então, Paulo diz, eu não fui com sublimidade de palavra, eu não fui com filosofia, mas eu fui pregar a Cristo, e este crucificado, é o Cristo crucificado que me salvou. É o Cristo crucificado que te salvou. Viva na esperança do Cristo crucificado na tua vida, no teu coração, na unção do Espírito Santo. Que Ele abençoe você maravilhosamente. Amém. Pai de amor, Deus das misericórdias, Senhor, abençoa todo o teu servo, a tua serva, Senhor, que eles possam sentir a tua presença poderosa em suas vidas. Pai de amor, eu peço em nome de Jesus. Amém.